Seguinte, se você tem um EDO linear dessa forma aqui, y duas linhas, mais uma p de x vezes y', mais q de x vezes y, dando igual a zero. Isso aí, eu tenho um EDO linear homogênea, do jeito que está descrito aí. Ela é linear porque todas as derivadas e o y aqui não estão em composição com ninguém. Beleza, se for esse o caso, pessoal, e você sabe que y é uma solução, para você encontrar outra solução dessa equação diferencial, você pode fazer por meio dessa formulação que está aqui. Ó. Beleza aí? Aí eu vou só dar uma explicada por quê, certo? O seguinte, ó. Vamos ver aqui por que isso acontece. Está aqui, de fato. Para fazer isso aí, eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu vou escrever uma y aqui, 2, que é... Eu vou escrever... Deixa eu fazer y aqui para não estar carregando esse índice para frente. Imagina que você vai chamar y de x como sendo uma u vezes y1. Beleza? Se eu fizer isso aí, pessoal, eu vou substituir isso aqui nessa equação diferencial 1, certo? Vamos lá. Vai acontecer o seguinte. Ó. Se o y é igual a u vezes x, então significa que se eu fizer uma derivada primeira, porque aqui vai até a derivada segunda, né? Eu vou ter u' vezes y1 mais u vezes y1', né? Pela regra da derivada do produto. Se eu derivar isso de novo, eu vou ter que a derivada segunda é igual a u duas linhas y1, que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aí vamos para essa, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Todo mundo entendendo, hein? Beleza. Então, deixa eu só dar uma ajeitadinha final aqui nesse y duas linhas. Aí a gente vai substituir y, y', y duas linhas na nossa EDO. Y duas linhas aqui vai ficar u duas linhas y1, mais esse termo aqui ocorre duas vezes, ó. Então fica 2u', y', mais u, y duas linhas, beleza? A gente vai fazer dessa, ó. A gente vai pegar esse y duas linhas e substituir aqui. Esse y' a gente vai substituir aqui, ó. E esse y eu vou substituir aqui. Tudo certo, pessoal? Todo mundo entendendo? Vamos lá. Fazendo esse procedimento que eu estou destacando, a gente vai ficar com o seguinte. Vou precisar de mais espaço aqui. Nós. Vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar todo esse equacionamento aqui e passar aqui para cima para a gente continuar, certo? Vamos lá. Vamos fazer isso aí, então. Ó. O y duas linhas, eu vou substituir por isso, né? Ó. Esse cara eu vou colocar aqui. Então, vai ficar u duas linhas, y1, mais 2u', y1', mais u, y1, duas linhas. Isso aqui é o y duas linhas, né? Aí eu vou colocar mais p de x. Aí no lugar do y' eu vou substituir por isso aqui, ó. Então vai ficar u', y1 mais u, y1'. E aqui no q de x vezes y vai ficar q de x vezes u vezes y1. Isso aí vai ficar dando igual a zero. Todo mundo entendendo? Beleza? Vamos lá. Aí é o seguinte, ó. Só para dar uma facilitada aqui, eu vou distribuir esse p de x aqui, ó. E a gente vai ficar com o seguinte. A gente fica com u duas linhas, y1, mais 2u', y', mais u, y1, duas linhas. Distribuindo esse p de x aqui, você tem p de x, u', y1, mais, distribuindo aqui, ó, você tem p de x, u, y', mais q de x, u, y1, dando igual a zero. Quase lá. Aí a gente tem o seguinte, ó. Nesse caso aqui,
eu vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou colocar todos os termos que tem o duas linhas, o linha e o juntos em parênteses separados. No caso, só tem um termo que tem o duas linhas. Agora, eu vou juntar todos os termos dentro desse parêntese aqui que tem o linha. Quem é que tem o linha? Quem tem o linha aqui é 2y'. Todo mundo entendendo aí? Quem é que tem mais aí? P vezes U, né? PXY1. Beleza? E só, né? Certinho? Isso aqui vezes U'. E eu vou juntar todos os termos que tem U agora. Que é Y duas linhas. Mais... é o último termo, né, aqui. Que é QX Y1. E o PXY', né? Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais pra cá. Tem esse termozinho aqui, tem esse termo PX, esse P aqui, né? Ó. O PXY', né? Mais. E o U fica aqui fora, isso aqui dá igual a zero. Deu certo, pessoal? Beleza? Foi, né? Seguinte, olha. Vocês lembram que o Y1 é solução? Se o Y1 é solução, pessoal, daquela equação diferencial, o Y1 é solução dessa equação diferencial, significa que se você trocar o Y por Y1, Y1 duas linhas mais P de x, Y1 mais Q de x, Y1 tem que dar zero. Porque, por hipótese, o Y1 é solução. Vocês entenderam o que eu disse aí? Se o Y1 é solução, tem que ser verdade que Y1 duas linhas mais P de x, Y1' mais Q de x, Y1 tem que ser zero. Porque, por hipótese, o Y1 é solução. Isso aqui é exatamente o que ocorreu dentro desse parêntese. Ó. Beleza o que eu falei agora? Então, o que está dentro desse parêntese tem que ser zero. Beleza? Isso aqui tem que ser zero porque o Y1 é solução, sabe? Tá? Y1 é solução. Tranquilo. Então, significa que sobrou o que, pessoal, nessa história aí? Sobrou esse Y, o duas linhas, né? Mais esse Y... Oi. O Y é solução. Aí se o Y é solução, isso aqui tem que ser zero mesmo. A ideia original, né? Se eu substituir Y na ideia original, tem que ser zero mesmo, porque ele é solução. Tá. Aí ocorre o seguinte, ó. Continuando aqui. A gente tem o seguinte. Se você tiver essa equação diferencial para resolver, pessoal, faça o seguinte agora. Chama W, por exemplo, aqui, de U'. Se você chamar W de U', então vai ocorrer o seguinte. O teu W' é igual a U duas linhas, não é verdade? Porque o W não é a derivada primeira de U, então a derivada primeira de W é a derivada segunda de U. Vamos nós. Se o W é igual à derivada primeira de U, então a derivada primeira de W é igual à derivada segunda de U. Só você aplicar a derivada em ambos os lados de novo. Vou substituir esses resultados aqui, ó. No lugar da derivada segunda de U, eu vou substituir pela derivada primeira do W. Aí aqui eu tenho 2y' mais P de x, y1. E aqui, no lugar do linha, eu vou colocar o W. Todo mundo entendendo isso aí? Por que eu fiz isso aí? Porque eu baixei de propósito aquela equação diferencial de ordem 2 para ordem 1. Aí, se essa equação diferencial de ordem 1 e ela é linear, porque ela é mesmo linear, aí eu posso resolver com fator de integração. Tudo bem, galera? Aí, isso aí pode ser resolvido. Isso aqui agora pode ser resolvido com fator de integração. Se baixar para a primeira ordem e for linear, aí tu pode aplicar fator de integração, que é o que eu vou fazer aí. Só que lembra lá que no fator de integração,
para você aplicar ele direitinho, o termo que multiplica a derivada primeira tem que ser 1. Vocês lembram disso aí? No fator de integração, quando você vai tentar aplicar o fator de integração em algum lugar, você tinha algo mais ou menos desse tipo aí, né? Aí você lembra que o fator de integração era E elevado à integral de P de x dx, onde o P de x é esse termo que acompanha essa variável, desde que essa aqui esteja multiplicado por 1. Beleza? Então compara isso com isso aqui agora. A gente tem quase isso aí. O único empecilho que está na nossa frente é aquele y que está multiplicando o w', não é isso? A gente tem que se livrar dele. Então, para se livrar dele, a gente faz o quê, pessoal? A gente divide ambos os lados por y1. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo? Então, é isso que eu vou fazer agora, certo? Vamos lá. Oi? Porque w é a própria função. Beleza? y1 w é a própria... É em termos de quem a gente vai escrever a solução. Aí fica w' mais... Quando você divide isso aqui por y1, pessoal, na prática vai dar o quê? Ó? Fica 2y' dividido por y1. Aí o y1 com esse y1 cancela, né? Aqui, ó. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo agora? Mais p de x. Vou colocar assim, né? Que eu acho que é melhor, né? Quando depois vocês verem, né? Vocês vão entender, né? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou dividir ambos os lados por y1. Hã? Tô sim. Vou ver só o material, né? Aí aqui dá igual a I, aqui W, né? Tá dando igual a 0. Deu pra entender, pessoal? Beleza. Aí pronto, agora já tá no ponto mesmo de aplicar o fator de integração. Se você aplicar o fator de integração aí, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter que o teu mi de x, que é o fator de integração, ele vai dar igual a E elevado à integral de 2y', y1, mais p de x, né? dx. Todo mundo entendendo, galera, isso aí? Beleza? Tá. Aí a gente vai já voltar para ele. Ó, eu vou fazer só essa integralzinha separada aqui, certo? Vou copiar e colar essa integral aí embaixo. Vamos nós. Se você for fazer só essa integralzinha aqui separada, isso aqui vai ficar... Essa integral da soma, pessoal, eu posso separar como a soma das integrais, não é isso? Então, isso aqui vai ficar... a integral... Esse 2 ele pode sair, não é isso? Então, ele fica 2 vezes a integral de y', y1... Olha, esse y', vocês concordam comigo que é a mesma coisa de eu botar dy', né? Diferencial de y1, né? Mais a integral de p de x dx. Tudo certo, hein? Aí, essa integral de dy1 sobre y1 é ln do módulo, não é isso? Mais a integral de p de x dx. Beleza? Certo. Aí aqui você vai ter o seguinte, ó. Isso aqui fica ln do módulo de y1 elevado ao quadrado mais a integral de p de x dx. Todo mundo entendeu isso aí? Vai. A integral de dx sobre x é ln do módulo de x. Tu lembra disso aí? Pronto. É a mesma coisa que eu usei aí. Tá, pessoal. Eu fiz essa integral separado aí. Agora eu vou usar o resultado dela aí em cima, certo? Isso aí não estava E elevado a essa integral? Então eu vou colocar E elevado a isso aqui, ó. Então fica o seguinte. Isso aqui vai dar... Hã? P de x é aquela função lá do começo, ó, que está multiplicando o y' aqui. Beleza? Aí isso aqui vai ficar igual a E elevado. O resultado dessa integral é ln. Aí, módulo de y ao quadrado, pessoal, um número ao quadrado sempre não é positivo. Então, enfim, você pode eliminar o módulo, certo? Mais a integral de
P de x dx. Tudo certo, galera? Aí quando você tem E elevado a ln de alguém, é o alguém, né? O resultado. Vocês estão entendendo aí? Aí na prática isso aqui, ó, você pode desmembrar como sendo... Deixa eu fazer, né, isso aqui, bem calma. Esse E elevado a essa soma pode ser escrito como E elevado a ln de y ao quadrado vezes E elevado à integral de P de x dx. Tudo certo aí? Todo mundo entendendo? Quase terminando. Vamos nós. Aí é o seguinte. Eu vou escrever agora o que eu acabei de dizer antes. E elevado a ln de alguém é o alguém, certo? Então isso aqui fica y ao quadrado vezes E elevado à integral de P de x dx. Aí, beleza. Quando a gente acha o fator de integração, lembra lá do método de fator de integração agora. O lado esquerdo da tua equação diferencial fica sendo a derivada do produto do fator de integração pela variável, não é isso? E o lado direito era o que estava lá vezes o fator de integração. Foi bom. Aí, e o que está lá no lado direito é zero, pessoal. Então, se tu multiplicar zero pelo fator de integração, é zero. Todo mundo entendeu o que eu disse agora? Então tá. O lado esquerdo dessa equação diferencial, tudo isso aqui, eu vou já copiar e colar lá embaixo. Mas o lado esquerdo dessa equação diferencial vai ser a derivada do fator de integração, que é quem? Y ao quadrado vezes E elevado à integral P de x dx. Dando igual a zero vezes o fator de integração, que é zero. Todo mundo entendeu isso aí? Tranquilo, galera, o que eu tô falando? Beleza, né? Aí eu vou colocar isso aqui embaixo e a gente vai continuar resolvendo. Basicamente eu vou integrar em ambos os lados, e quando eu integrar em ambos os lados, a integral da derivada é a própria função. Já apliquei. Quando você acha o fator de integração, o lado esquerdo da tua equação diferencial vira a derivada do produto. Do fator de integração, eu esqueci do W, né? Vezes o W, né? Fica o fator de integração vezes a função. E o lado direito ficava o fator de integração vezes o que estava lá. Mas o que está lá é zero. Então zero vezes o cara vai dar zero mesmo. Aí, na prática, quando você aplicar a integral em ambos os lados, a integral da derivada é a própria função. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou botar aqui logo, né? A gente vai ter o seguinte. Vamos lá, logo. Se eu aplicar a integral aí em ambos os lados, nesse lado esquerdo você fica com o que está, né? E olha, pessoal, a integral de zero é o próprio zero, não é isso? Todo mundo entendendo aí? Só que quando eu aplicasse a integral de 0 dx aqui, ia gerar uma constante, não é verdade? Então ia dar 0 mais uma constante. Então eu vou colocar só constante, porque a integral de 0 é 0. Então eu vou dizer que dá um C1 aqui, por exemplo. Todo mundo entendeu, hein? Beleza. Vezes W, né? Esqueci do W de novo aqui, me perdoe. Nota que a gente está com essa solução aí, e essa solução vai estar em termos de W. Aí eu vou fazer agora, pessoal, um bocado de substituição, voltando para a variável original. A gente vai ter o seguinte, então. Isso aqui implica que y1 vezes E elevado à integral de P de x dx vezes o W, mas quem é W, pessoal? Em algum momento aqui da vida a gente chamou W de U', né? Então, na prática, isso aqui dá U' vezes C1. Tudo certo aí? Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e isolar esse U' nesse lado esquerdo. Para eu isolar esse U' nesse lado esquerdo, eu vou passar esse termo aqui dividindo. Beleza aí? Tá, então bora nós. Passando esse termo dividindo, você tem o seguinte, ó. U' é igual a C1. Esse cara aqui estava ao quadrado, né? Perdoe. Esse termo aqui é ao quadrado. Então, dividido por y ao quadrado vezes a E elevado à integral de P de x dx. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal, de eu fazer o seguinte, ó. Esse E elevado a essa integral que está aqui embaixo,
eu posso passar ele aqui para cima, desde que eu coloque o expoente negativo, não é isso? Todo mundo entendendo aí? Tá, aí é o seguinte, ó. Se eu aplicar a integral agora em ambos os lados, eu deixo esse U' como sendo U. Todo mundo entendendo aí? Nesse lado esquerdo não tem U'. Para que eu fique com U, eu vou aplicar a integral em ambos os lados. Bora nós. Aplicando a integral em ambos os lados, nesse lado esquerdo você tem U. E no lado direito, quando você aplicar a integral aqui, pessoal, esse C1 ele é uma constante, ele sai, não é isso? Então vai ficar C1 vezes a integral de E elevado a menos P de x dx dividido por y ao quadrado. Pelo fato de eu ter aplicado uma nova integral, eu vou gerar uma nova constante, né? C2. Tudo certo aí? Beleza, né? Aí é o seguinte, ó. Agora, finalmente, a gente vai voltar para a variável original. Está fora da integral, porque ele é uma constante que gera a partir da integração de U' aqui. Vamos lá, pessoal. No começo aqui, a gente tinha dito que... Foi antes, né? Foi um pouquinho antes disso aqui. A gente tinha dito que o y era U vezes x. Estou atrás disso aqui para eu falar para vocês. Pronto, foi bem aqui, ó. Aqui no começo você tinha que esse y era igual a U vezes y1. Então, o U é igual a y sobre y1, não é verdade? A gente não tem U lá no final? Aquele U lá do final eu vou trocar por y sobre y1. Tudo certo? Todo mundo entendendo? Então vamos lá. Vou pegar esse U aqui, ó. E vou fazer quase do mesmo jeito. Desculpa, né? O U aqui é o que eu vou trocar por y sobre y1. No lugar desse U eu estou colocando y sobre y1. E no lado direito eu vou deixar do jeito que está aí. Pronto. Aí finalmente para eu isolar esse y aí, que é uma segunda solução, eu vou passar o y1 multiplicando, porque ele está dividindo, não é isso? Só botar um pouquinho mais para baixo aqui. Nota que esse y1, ele está dividindo esse y. Então eu posso passar ele multiplicando aí, certo? É isso que eu vou fazer agora. Então passando esse y multiplicando, você vai ter o seguinte, ó. Você tem que o y é igual a C1 vezes y1 vezes essa integral de E elevado a menos P de x dx dividido por y ao quadrado mais y1 vezes o C2. Tudo certo, hein? Beleza. Aí ocorre o seguinte, ó. Isso aí é verdade para quaisquer valores que você puser nessa tua constante C1 e C2. O valor que você quiser botar nessa constante C1 e C2, isso aí continua sendo verdade. Porque as constantes de integração são arbitrárias. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer esse C1 ser igual a 1 e esse C2 ser igual a 0, porque as constantes C1 e C2 podem receber os valores que você bem entender. Eu só vou fazer isso para que a fórmula fique da maneira mais fácil possível de ser aplicada. Porque se eu fizesse o contrário, por exemplo, se eu fizesse o C1 igual a 0, eu zerava essa e o C2 igual a 1 e descobria que Y não era solução, mas isso eu já sabia. Todo mundo está entendendo aí? Por isso que eu estou fazendo o contrário. Então, como é que fica uma formulação para uma segunda solução, pessoal? Fica y2 de x dando igual a y1 vezes a integral de E elevado a menos P de x dx dividido por y1 ao quadrado vezes o dx. Não esqueci do dx aqui, certo? Desculpa. Beleza? É por conta disso aí que coincide com o que eu tinha escrito aqui, ó. Beleza? A gente mostrou aí de onde é que ela vem. Tudo certo? Então, eu vou fazer agora um exercício que a gente tem o seguinte. O cara vai dar uma equação diferencial de ordem 2 pra gente. E ele vai dar uma solução. E a gente tem que achar uma segunda solução a partir dessa primeira que ele deu. Para isso, a gente vai usar essa fórmula que a gente deduziu. Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo agora?
Já vai usar direto agora. Bora lá. Nessa questão, é a questão 17 da página 172, certo? A gente está no capítulo 4, lembrando, certo? Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui. Já eu passo tudo isso lá pro negócio, mas de todo jeito eu tô salvando aqui, valeu. Pronto, pessoal, a gente vai usar essa formulação aí e vai conseguir achar uma segunda solução para essa equação diferencial, dado que a gente sabe a primeira. Ele diz, olha, tem essa equação diferencial aí, você sabe que x vezes seno vezes ln de x é solução. Aí ele pede para achar uma segunda, certo? Vamos fazer isso a partir da fórmula que a gente achou. Nós. Só colocar aqui para carregar. Então, olha, a gente sabe o seguinte, que tem uma solução, está carregando aqui, só um instante. Pronto, agora foi. Se a gente tem uma solução, para a gente achar uma segunda solução y2, é a fórmula que a gente acabou de deduzir, é y1 ao quadrado, vezes a integral de e elevado a menos p de x dx, dividido pelo y1 ao quadrado vezes o dx. A gente só tem que ter um certo cuidado aqui, que é o seguinte. Para que o termo p de x sirva mesmo, o termo que acompanha a derivada segunda tem que ser 1. Deixa eu voltar para aquela equação original que a gente tinha. Ó. Nota que aqui a derivada de y, o y duas linhas aí, ele tem coeficiente igual a 1. Se isso acontecer, então esse termo que acompanha a derivada primeira do y' aí é o p de x. Do jeito que está aqui, pessoal, ainda não é a forma adequada para a gente aplicar a formulação. Porque ele está acompanhando x ao quadrado. Então, antes de eu aplicar a formulação, a gente tem que dividir ambos os lados por x2. Beleza? Aí esse termo que ficar aqui vai ser o p mesmo. Todo mundo entendeu o que eu disse agora? Então vamos fazer isso. Ó. A formulação é essa. Mas antes da gente aplicar, vamos dividir ambos os lados daquela igualdade ali, da equação diferencial por x2. Fica o que, pessoal, se você dividir ambos os lados por x2? Fica y duas linhas menos x sobre o x2 vezes y' mais 2 sobre x vezes y, dando igual a zero, não é verdade? X quadrado, né? Desculpa, né? Verdade. X quadrado. Beleza? Todo mundo entendendo? Aí aqui vai ficar o seguinte, ó. Fica y duas linhas menos 1 sobre x vezes y' mais 2 sobre x ao quadrado vezes y, dando igual a zero. Pronto. Agora sim, esse termo aqui que multiplica a derivada segunda é 1. Se for esse o caso, então esse aqui é o p de x mesmo. Tudo certo, hein? Beleza, então agora a gente vai aplicar... Oi. Não, vai ser só o termo que acompanha o y' mesmo, ó. Só é tu olhar aqui, ó. Beleza? O outro a gente chamou de q de x lá. Nem precisa deles. Só é usar essa formulação agora. Então vai ficar o seguinte, ó. Usando essa formulação aí, a nossa segunda solução y2, pessoal, vai ser expressa como sendo a y1 ao quadrado. Então, olha, eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Vai ficar o quê, então? Fica x ao quadrado vezes seno ao quadrado de ln de x. Isso aqui é y ao quadrado. Vocês estão entendendo, né, hein? Vezes a integral de e elevado a menos... Quem é o nosso p de x aí? É menos 1 sobre x, né? Vou botar aqui menos 1 sobre x dx dividido pela y ao quadrado, não é isso? Aqui é y1, desculpa, né?
O y ao quadrado é aqui, ó. Foi mal. Se liga aí, ó. Só para recapitular. Aqui é y1, certo? Y ao quadrado é só nesse denominador. É. Na prática, aqui é só isso mesmo, né? E aqui é que vem o x ao quadrado vezes seno ao quadrado ln de x vezes o dx. Deu certo, pessoal, essa montagem aí? Todo mundo entendendo? Beleza, agora é só resolver. Vamos lá. A gente tem o seguinte, então. Ó, y2 é igual a x seno de ln de x vezes a integral de... Essa integral de... Esse menos aqui com menos dá mais, né? Integral de 1 sobre x é a ln do módulo, né? Então fica e elevado a ln do módulo de x dividido por x ao quadrado vezes seno ao quadrado de ln de x vezes o dx, certo? Isso aqui vai ficar y2 dando igual a x seno de ln de x vezes esse e elevado a ln é o próprio módulo de x, né? Eu vou considerar só soluções positivas, certo? Eu vou considerar o domínio positivo. Então, o módulo de x eu vou chamar de x mesmo. Aí eu vou ficar com x quadrado, seno quadrado de ln do módulo de x vezes o dx. Nesse caso aqui, a gente vai poder cancelar esse x de cima com esse x quadrado aqui. Então, a gente vai ter que o nosso y2 é x ln do... o seno do ln do módulo de x, seno do ln de x, né? Vezes a integral de... Vou escrever logo isso desse jeito, ó. Oi? Pode, mas eu vou deixar aí mesmo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar seno ao quadrado de ln de x aqui. Aí eu vou escrever 1 sobre x separadinho aqui, ó. Dx. Todo mundo entendeu essa passagem? Beleza. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu vou aplicar uma substituição bem aqui, ó. Eu vou chamar esse ln de x de u. Se eu fizer isso, eu vou ter o seguinte. Chamando o u de ln de x, o nosso du é igual a 1 sobre x dx, né? Ó, que é bonitinho que já está aqui. Beleza? Então, o nosso y2 vai dar x seno de ln de x vezes a integral de 1 sobre seno ao quadrado de u vezes o du, não é isso? Tudo bem até aí? Beleza? Nosso y2 dá igual a x vezes seno de ln de x. Aí, isso aqui é a mesma coisa da integral de cossecante ao quadrado de u, né? Du. Tá certo, pessoal? Tá compreensível isso aí? Beleza. Para resolver essa integral da cossecante ao quadrado, a gente tinha que dar uma lembrada de uma derivada de trigonométrica, que é a seguinte, ó. Vou fazer aqui separado para vocês verem. Imagina que você vai fazer aqui a derivada de cotangente de u, de x, né? Enfim, pode ser de... Você vai trabalhar como nós, né? Não sei, rapaz. É porque é modelo, né? Olha, vamos lá. Ó. Se você fizer a derivada da cotangente, a derivada da cotangente é a mesma coisa de derivar cosseno sobre seno, né? Tranquilo aí? Todo mundo entendendo, pessoal? A cotangente é o contrário da tangente. Beleza aí? Se você for derivar cosseno sobre seno usando aquela regra do quociente, fica o quadrado da de baixo, né? Aí, derivada da primeira é quem? Menos seno. Vezes a segunda, que é seno. Menos a primeira, que é cosseno. Vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então, isso aqui dá igual a... Vamos lá, se eu botar esse menos em evidência,
vai ter seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dentro do parênteses. Tá dando certo, hein? Beleza? Dividido por seno ao quadrado de x. Aí a gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1, né? Tranquilo aí para todo mundo? Beleza, pessoal? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Relação fundamental da trigonometria. Todo mundo lembra, né? Então é isso que eu vou usar aí. Isso aqui dá igual a menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Então isso aqui é menos a cossecante ao quadrado. Olha, pessoal, acontece o seguinte. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Se eu multiplicar por menos 1 em ambos os lados, eu sei que menos a derivada da cotangente, então, é igual a cossecante ao quadrado. Todo mundo entendendo aí? A gente concluiu de novo. A gente concluiu que a derivada da cotangente é menos... derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Se eu multiplicar por menos em ambos os lados, aqui fica menos e aqui fica mais, não é isso? É isso que eu estou fazendo. Menos e mais. Só que esse menos aqui pode passar para dentro, né? Ó. Que a derivada de uma constante vezes uma função, né? A constante vezes a derivada da função, essa constante pode entrar ou sair da derivada. Do mesmo jeito da integral. Então a derivada de menos a cotangente é igual a cossecante ao quadrado de x, beleza? Tá dando certo, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, olha, se você derivar menos cotangente, dá cossecante ao quadrado. Então, significa que a integral da cossecante ao quadrado é igual a menos cotangente de x mais uma constante. Porque quando você está tentando resolver uma integral, você basicamente está tentando descobrir qual é a função que você derivando da que está aqui dentro. Se você derivar menos cotangente, dá cossecante ao quadrado. Portanto, né, finalmente, a nossa y2 aqui, ela vai poder ser escrita como sendo x vezes seno de ln de x vezes menos cotangente de u. Aí no lugar do u, pessoal, eu vou substituir por quem? ln de x, né? ln de x mais uma constante, né? Hein? Hã? Não, a integral de cossecante ao quadrado de u é isso aqui. Beleza aí? Aí, enfim, essa constante pode ser zero, né? Você pode até considerar que a segunda solução é só isso mesmo. Deu para entender, galera, aí? Então, beleza, olha. Se você tem uma EDO de ordem 2, que é o caso, você pode achar uma segunda solução utilizando essa formulação aí, certo? Aí, olha, essa segunda solução, pessoal, na prática, ela sempre vai ser uma solução LI com a primeira. Beleza aí? Se você fosse fazer o Rosquiano dessa solução aí, você sempre ia perceber que isso daria diferente de zero, certo? Eu nem comentei esse caso aqui, mas isso é verdade, beleza? É o seguinte, ó. Se você tem uma solução y1, se você pegar uma y2 desse jeito aqui, e aplicar o Rosquiano nelas duas, você vai ver que o determinante dá diferente de zero mesmo. Deixa eu fazer isso aqui, ó, só para terminar. A segunda solução é essa, né? Quem é que garante que essa solução aqui, ela é LI com a primeira? Eu vou fazer logo na solução geral. Observa o seguinte. Imagina que eu vou fazer um Rosquiano de uma y1 com aquela y2 que é y1 vezes integral de E elevado a menos p de x dx dividido por y1 ao quadrado vezes o dx. Se eu for fazer esse Rosquiano dessas duas soluções, pessoal, como é que eu tenho que fazer isso aí? Ó? Eu coloco a primeira aqui, né? Aí coloco a segunda solução aqui ao lado.
Vou botar ela aqui. E depois, embaixo, eu tenho que colocar a derivada da primeira e a derivada da segunda, certo? Só botar isso aqui um pouquinho mais embaixo. Não, é porque o y2 é essa, né? Beleza? Eu vou só mostrar que sempre essa segunda solução dada dessa maneira aí é uma solução LI. Para isso eu tenho que fazer aquele Wronskiano. Beleza? Então se eu for botar a derivada aqui de baixo, dá o quê? Ó? Aqui é y1'. E essa derivada aqui, pessoal, vocês concordam que isso aqui é uma derivada do produto? Né? Porque aqui eu tenho uma função e aqui eu tenho outra, não é isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Então isso aqui dá a derivada da primeira vezes a segunda. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aí a derivada da segunda é isso que está aí dentro, porque a derivada da integral é a própria função. Então vai ficar E elevado a menos a integral de px dx sobre y ao quadrado vezes o dx. Como é que a gente faz o determinante de uma 2 por 2, pessoal? A gente multiplica a diagonal principal e subtrai da secundária, não é isso? Beleza. Aí eu quero que você observe o seguinte agora. Se você fizer esse y vezes isso, você tem que distribuir, né? Ó, que aqui eu não tenho uma soma. Aí eu quero que você entenda o seguinte, ó, se você fizer a multiplicação na diagonal secundária, esse termo vezes esse, ele vai ficar com sinal de negativo e ele é exatamente igual a esse vezes esse. Deu para entender o que eu falei aí? Os termos que eu circulei em verde, eles vão ser exatamente iguais aos termos que eu circulei em vermelho, só que com sinal contrário. Então vai ficar só aquele último, né? Todo mundo entendeu o que eu falei agora? Então beleza, eu vou fazer isso aí. A gente tem o seguinte. Eu tenho que o final disso tudo aí vai ficar y1 vezes isso, né? Ó, que é y1, de novo, vezes E elevado a menos a integral de px dx sobre y quadrado. Esse dx não tem mais, né? Porque, quando você deriva, o dx sai, né? Aí esse y ao quadrado você pode cancelar com esse. Aí isso aqui vai dar E elevado a menos a integral de px dx. Mas ocorre o seguinte, pessoal. E elevado ao número que você quiser é diferente de zero. Beleza? Porque é 2,71. 2,71, que é um número positivo elevado a qualquer número, é diferente de zero. Então isso aqui é diferente de zero. Então a solução que você acha sempre é LI. Deu para entender isso aí? Beleza? Fui.